Oi, gente, aqui é a Laris e hoje eu vim contar uma super novidade para vocês. Eu tô desenvolvendo o meu primeiro aplicativo e é o aplicativo do Rotina da Realização. Se você já me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto alguns vídeos sobre esse projeto. Eu posto aqui desde 2022 falando sobre esse projeto tão legal que é sobre organização e planejamento, para a gente ter uma rotina que nos ajude a realizar os nossos sonhos. Eu todo ano lanço um planner do Notion, um template do Notion, mas dessa vez eu decidi transformar todo esse método, esse projeto, em um aplicativo. E aí, nesse vídeo, eu queria falar mais sobre como tá sendo os bastidores, o desenvolvimento de tudo isso. Ele não tá pronto ainda, eu ainda tô desenvolvendo, e já tem algumas pessoas testando. Eu vou explicar tudinho pra vocês. E eu queria que nesse vídeo, na verdade, fosse mais um bate-papo, uma forma de eu registrar tudo isso que tá acontecendo e quem sabe virar uma série sobre a evolução de tudo isso. E aí, para mostrar para vocês um pouquinho, é assim que tá o aplicativo. A ideia veio da necessidade das pessoas que já estavam usando o planner do Notion, algumas dores que elas estavam sentindo, alguma dificuldade, principalmente em acompanhar o dia a dia delas pelo aplicativo do Notion, porque todo planner que eu faço, todo template, sempre foi muito pensado na versão do computador, para usar no computador e no notebook, e não estava ficando tão legal para quem acompanha mais no celular, e por isso a ideia de fazer o aplicativo. Então o aplicativo ele está sendo muito moldado pelas necessidades das minhas clientes e das pessoas da comunidade do Rotina da Realização. Quando eu comecei o aplicativo, sabendo de tudo isso, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Figma e comecei a desenhar como eu imaginava que seria esse aplicativo. Só que ele começou a ficar com muita cara de aplicativo genérico de lista de tarefas. E eu queria que ele tivesse um diferencial. Eu queria que ele fosse algo muito único e que passasse muito a essência de tudo que eu venho construindo no Rotina da Realização. Então, aqui no nosso projeto, a gente tem as áreas da vida, vida pessoal, trabalho, casa. E aí, para cada área, a gente tem o que a gente chama aqui de realizações, que são os objetivos que você quer concluir dentro de cada área. E para cada objetivo, você tem tarefas no seu calendário para você ir executando, fazendo ação por ação até chegar naquele seu objetivo e realizar seus sonhos. Essa é a ideia. Então o aplicativo ele gira tudo em torno disso. E a ideia não é ser um aplicativo de produtividade intensa, mas uma forma de te cobrar, mas uma forma de te pressionar a ser a pessoa perfeita. Muito pelo contrário. A ideia é que você consiga se organizar de uma forma leve e de uma forma muito realista, de acordo com o que você vive, de acordo com a sua rotina mesmo, para que você consiga realmente alcançar esses objetivos de uma forma saudável, uma forma leve, saudável, equilibrada, porque assim, gente, o mundo todo já pressiona a gente o tempo todo, já é uma loucura, um estresse diário. Eu não queria que esse aplicativo fosse mais uma forma da pessoa se sentir cobrada, estressada, muito pelo contrário. O que eu queria mesmo era construir algo que as pessoas se sentissem empolgadas com a vida dela, igual como eu me sinto quando eu tô fazendo as minhas coisinhas, quando eu tô fazendo esses projetos, tô criando as minhas coisas, eu me sinto realmente empolgada com a minha vida e eu queria que as pessoas se sentissem assim usando o meu aplicativo. Então, eu fiz várias versões, vários rascunhos, fiquei fazendo desenhos ali no Figma. Eu até comecei a desenvolver algumas versões, mas eu não tava gostando. Ah, detalhe importante, viu? Pra quem não me conhece, eu sou programadora. Já tem 10 anos que eu trabalho com isso. Então, eu já sei como desenvolver essas coisas, tá? Eu já tenho experiência com isso, o que tornou o processo bem mais fácil. Mas a virada de chave mesmo aqui foi quando eu comecei a usar o Cloud Code para me ajudar com esse desenvolvimento. Eu passei tudo para ele, expliquei o que eu estava fazendo, falei o que eu não gostava, o que eu gostava. E quando eu estava explicando para ele, gente, juro, isso aqui não foi ideia do Cloud da inteligência artificial, tá? Para quem não conhece Cloud Code, ele é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a gente a desenvolver as coisas. Mas a questão é que quando eu estava conversando com ele e explicando o que eu queria, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia muito boa, que era deixar esse aplicativo muito simples, com cara de uma conversa, com cara de chat. Porque essas plataformas já estão super em alta, todo mundo já está usando o ChatGPT. Eu sei que tem vários aplicativos de organização também, de agente pessoal e tal, que usa esse mecanismo de chat. Eu sei que não é nada super inovador, mas para mim super funcionou fazer essa mecânica dentro do Rotina. E quando eu tive essa ideia, assim, tudo mudou.
E aí eu comecei a desenvolver as telas, a pensar nas funcionalidades, na interface, baseada nisso. E aí vai ficando tudo muito lindo, perfeito. E eu vi que era um projeto que valeria a pena eu colocar meu foco nisso, dar atenção, me esforçar para desenvolver, para conseguir distribuir ele para vocês. E aí, um ponto importante aqui, tá? Eu não vivo disso. Então, eu tenho um emprego full time, assim, todos os dias eu trabalho. E esse projeto eu tô tendo que desenvolver ele depois do trabalho, nos finais de semana, nos feriados, o que tá sendo muito cansativo, mas também é a forma de fazer isso acontecer. E por esse motivo, as coisas estão andando mais devagar do que eu gostaria. Então, tem semanas que eu fico muito cansada do trabalho e eu não consigo focar nesse projeto. Às vezes eu tenho que deixar ele um pouco de lado para poder fazer as minhas coisas. E, enfim, ele está sendo um projeto paralelo ao meu trabalho principal, mas que eu estou colocando muito carinho e dedicação e fazendo de pouquinho em pouquinho, um pouquinho cada dia, e aí tá saindo. E, gente, eu tô muito feliz porque eu, como eu falei pra vocês, eu trabalho com isso já tem uns 10 anos. E eu sempre quis fazer um aplicativo meu, uma coisa assim minha. E eu já tentei fazer outros, não é a primeira vez, mas eles não deram certo. É a primeira vez que um projeto meu tá andando de verdade, tá tomando forma, tem gente usando e vai sair, vai ser lançado. Mas aí então, meu primeiro passo desenvolvendo um aplicativo foi o de entender o que eu queria fazer de verdade, entender quais dores eu queria resolver, fazer todo um briefing ali, escrever tudo o que eu queria que esse aplicativo fosse, o que eu queria que ele não fosse, qual a mensagem que eu queria passar, como eu queria que as pessoas se sentissem. Esse foi um primeiro passo muito importante. O segundo passo foi começar a desenhar como eu imaginaria que ele fosse. Então, eu tive essa versão que eu odiei, depois eu tive versões que eu gostei muito. E aí, depois eu comecei a desenvolver ele com a ajuda do Cloud Code. A gente começou a fazer funcionalidade por funcionalidade. E aí, eu ia lá, testava e começou a sair. Apesar dele ser um aplicativo, a primeira versão que eu fiz dele é o que a gente chama de web app. Então, ele era um site normal, mas que se comporta como um aplicativo. E com essa versão de web app pronta, eu liberei ele para algumas pessoas testarem. Eu escolhi pessoas que já eram da minha comunidade, principalmente pessoas que eram clientes do meu Planner Premium, aquelas que já usavam, já conheciam. E elas começaram a usar e elas começaram a me dar feedbacks muito bons. Elas gostaram muito, elas também me deram pontos de melhoria ali que eu fui arrumando, implementando. E aí, depois, eu fui para parte que eu acho que tem sido uma das partes mais difíceis, que é transformar esse web app, essa versão, né, de site que eu tinha, para um aplicativo de verdade. Um aplicativo que eu pudesse instalar na App Store, na Play Store, que fosse nativo, né? Que você instala, você recebe notificação, funciona. Nossa, essa era a parte mais sonhadora do meu sonho, porque isso eu nunca fiz na vida, nem do meu trabalho. Eu sou desenvolvedora web, o que significa que eu nunca desenvolvi um aplicativo de verdade. Foi a primeira vez. Mas para transformar isso em realidade, obviamente eu usei a ajuda ali da inteligência artificial, do meu Claudinho, Cloud Code, para fazer isso acontecer. Se não fosse isso, eu acho que teria demorado, não sei se anos, mas eu acho que quase um ano, ia ter levado meses para eu ter feito essa versão de aplicativo mesmo, sabe? Que dá para instalar no celular. Mas com o Cloud Code foi super rápido, ele gerou tudo para mim, os arquivos que precisava gerar. E aí eu comecei a passar pelos primeiros obstáculos de programadora de aplicativos, que é para você lançar o aplicativo na Play Store, você tem que pagar US$ 25, mas para lançar na App Store, que é para iOS, iPad, a gente tem que pagar US$ 100 anual. E aí esse foi o primeiro rolê, né, o primeiro obstáculo, mas beleza, vamos lá, cartão de crédito, paguei. Só que aí veio o segundo obstáculo. Teoricamente, para você lançar algo na App Store, na Apple, você precisa ter um MacBook. E eu não tenho um MacBook. E eu não tenho como comprar um MacBook agora para lançar. Mas eu comecei a pesquisar, tem alternativas, tem outras formas de você gerar o aplicativo. Eu usei uma dessas alternativas, um serviço que faz isso. Consegui gerar a versão para Apple. E aí, eu tive uma surpresa, porque eu sempre ouvi falar que na Apple era muito mais difícil de lançar do que para Android. Para iOS era mais difícil do que para Android. Mas, por incrível que pareça, depois que eu consegui gerar a versão bonitinha do aplicativo e botar lá pra lançar,
A Apple aprovou em 2 dias, então em 2 dias eu consegui, o aplicativo liberado para o pessoal usar para o iOS, né, usar para iPhone. E aí eu descobri que na Play Store, para lançar para Android, você precisa que seu aplicativo passe por uma versão de teste interno. Depois ele vai ter um teste fechado, que é por 14 dias, 12 pessoas testando o aplicativo. E aí, quando finaliza esse teste fechado, você responde um formulário e aí o Google vai analisar para decidir se vai liberar seu aplicativo ou não. Estamos na fase do Google analisar. Eu já preenchi esse formulário, já passei pelo teste fechado. Agora eu tô aqui esperando ansiosamente para saber se a gente vai conseguir lançar esse aplicativo para Android. E aí, como que tá então? Tem uma galera já usando para Android, que é o pessoal que participou desse teste fechado. Tem algumas pessoas testando para iOS. Na verdade, eu abri aqui ontem e tem 199 pessoas já testando e usando o aplicativo. Mas ainda é uma versão de acesso antecipado, porque ainda falta muita coisa para esse aplicativo ficar pronto. Tem muita coisa que eu quero desenvolver. Mas eu já tô mega feliz que já tem muita gente usando, já tem gente me dando. Todo dia elas me dão feedback. Gente, eu amo vocês que são da comunidade, ficam interagindo lá comigo, tá? Eu fico super feliz quando vocês mandam coisa lá no grupo. E aí elas falam das coisas que elas estão achando, o que elas gostam, o que elas odeiam, o que elas gostariam que tivesse. E aí, com base em tudo que elas mandam pra mim, eu tô entendendo como eu posso fazer, tô definindo o que é prioridade, tô desenvolvendo, melhorando. Eu acho que esse projeto vai ser um projeto bem longo, na verdade, sabe? Eu pretendo lançar ele, né? Mas eu acredito que depois vai vir muitas atualizações. Eu não acho que vai ser um aplicativo que eu vou lançar e deixar pra sempre do jeito que tá. Eu quero que seja um projeto, assim, que sempre vai evoluindo, porque realmente, gente, tá sendo o projeto da minha vida. E, inclusive, uma coisa que eu amei foi o dia que eu liberei esse aplicativo para a comunidade testar, e essa foi a reação delas. Gente, eu sinto, assim, que são minhas melhores amigas, sabe? Eu tô amando fazer tudo isso. E aí, agora, como próximos passos, nós temos que liberar essa versão para Android. E, gente, quando eu falo nós, é uma forma simbólica, tá? Porque só sou eu desenvolvendo, eu e o Cloud Code. Então, a gente vai liberar a versão para Android, que é muito importante, e desenvolver mais algumas funcionalidades para eu considerar ele pronto para o lançamento e tentar lançar ele oficialmente em outubro. E se você se interessou em testar, em usar, clica aqui no link da waitlist, entra na comunidade, que eu tô liberando acesso antecipado aos poucos. E, gente, é isso. Eu tô mega feliz. É meu sonho se realizando de ajudar vocês a realizarem seus sonhos. E eu espero que dê muito certo. Eu vou deixar mais alguns spoilerzinhos aqui do aplicativo. Ele é muito fofo, gente. Você consegue colocar todas as suas tarefas do dia, você consegue criar suas realizações, que seriam os objetivos, as coisas que você sonha, que você quer realizar. Tem uma parte para você organizar as áreas da sua vida, né? Então você consegue definir blocos de horários, o que você quer fazer em cada horário. Ai, ele é muito fofo. E aí tem um negocinho aqui que é o sticker de pet. Gente, olha isso. Eu botei nele as minhas calopsitas e o meu cachorro. Então você pode escolher um petzinho pra te acompanhar no aplicativo. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu falei demais, mas é porque eu tô muito empolgada. E logo, logo eu espero voltar aqui com mais novidades e contando sobre atualizações do Rotina da Realização. Um beijo e até o próximo vídeo.